Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma questão de física da FUVEST 2023, era a questão 77, que falava de um tradicional brinquedo infantil conhecido como bate-bate. E aí ele fala que esse brinquedo é composto por duas esferas, bolinhas de massas iguais, conectadas cada uma por uma corda e amarradas num ponto comum. E aí a pessoa basicamente vai mexer a mão, segurando a união dessas duas cordinhas, e aí as bolinhas vão se batendo, assim, e daí elas levantam, conforme elas batem, elas sobem cada uma para um lado, depois elas descem, e isso pode acontecer de maneiras diferentes, assim, na vida real, né, quem já brincou com esse brinquedinho sabe. Mas ele tá falando de um tipo de movimento muito específico aí vem a explicação do que ele tá falando. Então ele vai chamar uma bolinha de bolinha 1 e a outra bolinha de bolinha 2, e aí ele fala pra gente imaginar que a bolinha 2 ficou em repouso, ilustrado a uma altura H da bolinha 1, então ele desloca essa bolinha 1 como se fosse a 90 graus aí desse fio que tem a bolinha 2, então a bolinha 1 vai ficar lá em cima, a 90 graus, formando 90 graus entre as duas cordinhas, e ele fala que tem uma altura H da bolinha 1 para a bolinha 2, então o raio desse negócio aí, que a gente pode imaginar, seria H. O carro de ovo não decide se ele vai passar ou se ele não vai passar, vamos torcer para ele não passar. Então ele fala que nessa situação aí, ao soltar a esfera 1, ela colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Então a bolinha 2 estava parada, a 1 desceu essa altura H aí, meio fazendo uma curva assim, uma coisa circular, né, um movimento circular, e bateu na bolinha 2. E aí ele fala que para a gente supor que essa colisão seja perfeitamente elástica, e aí o que se perceberia nessa situação é que após a colisão, a esfera 2 vai subir para essa mesma altura H, e aí a gente já pode imaginar que essa esfera 1 vai ficar parada, né? Toda a energia que tinha na 1 passa para 2, e aí a 2 é que sobe. E aí, sendo uma colisão, não só a energia vai se conservar, né? Sendo perfeitamente elástica, a energia se conserva também, mas a quantidade de movimento também se conserva. Então, a massa da bolinha 1 vezes a velocidade que ela chegou vai ser transferida para a bolinha 2 integralmente, né? E aí a bolinha 2 vai ter a mesma velocidade que a bolinha 1 tinha antes, só que agora ela vai ter 0, a da 1, e aí a 2 vai ser a inicial da 1, entenderam? E aí a final da 1 vai ser 0, que passou para 2, e a 2 vai subir o mesmo tanto porque tinha a mesma energia, né? E aí, ok. Mas não é isso que ele quer saber, ele só deu um exemplo do que aconteceria. Ele quer que a gente imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas de modo que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Nesse caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas unidas será. E ele fala para a gente desconsiderar a massa da goma. Então, continua tendo só as duas bolinhas, mas de alguma maneira, com uma coisa que não tem massa nenhuma, uma bolinha gruda na outra, a hora que elas se trombam, e aí as duas sobem juntas depois. Então, o que vai acontecer? Será que vai acontecer a mesma coisa ou não? Qual é a nossa análise aqui? Então, a gente vai ter que fazer uma análise que envolva a transformação de energia e colisão. Nesse caso, uma colisão perfeitamente inelástica, né? Porque bateu e grudou. Vamos pensar então na situação inicial, em que a gente tem a bolinha 1 lá na altura H e ela vai descer até bater na bolinha 2 que estava em repouso. Então, vou analisar só as energias na bolinha 1. Ela tinha uma energia potencial gravitacional no começo, porque ela estava parada, ela só tinha altura, e conforme ela desceu, essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, e a energia cinética é que é responsável por acontecer uma colisão, né? Então vai ter a velocidade inicial da bolinha que tinha no final dessa transformação de energia. Tá entendendo, né? Então essa velocidade que eu posso calcular aqui em função da altura vai ser a velocidade inicial da bolinha 1 antes da colisão, enquanto a velocidade inicial da bolinha 2 é 0 porque ela estava parada. Então mgh igual a mv² sobre 2. Cortamos as massas, passamos o 2 para o outro lado multiplicando, v ao quadrado vai ficar igual a 2gh, e eu posso tirar a raiz, então a velocidade vai ser raiz de 2gh. Ok, aconteceu a colisão. Aconteceu a colisão, a quantidade de movimento se conservou, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A gente tem duas bolinhas no nosso sistema, então a quantidade de movimento inicial é a inicial da 1 mais a inicial da 2, e a quantidade de movimento final é a final da 1 mais a final da 2. A quantidade de movimento inicial da 2 é 0, porque a velocidade dela é 0. A quantidade de movimento inicial da 1 é a massa vezes a velocidade, que eu acabei de calcular, essa raiz bonita aí, mas eu vou deixar para substituir ela só no final, porque ela é meio feia, né? E aí, no final, a gente tem bolinhas de mesma massa. Ele tinha falado no exercício que elas têm a mesma massa. Então, a gente vai ter a quantidade de movimento final da bolinha 1 sendo m vezes uma velocidade depois da colisão, que elas grudaram, né? Então, a velocidade final das duas vai ser a mesma, mas não vai ser a mesma que elas tinham antes. Inclusive, é essa a relação que a gente precisa descobrir. Qual a relação entre a velocidade depois da colisão e a velocidade antes da colisão?
Então, eu vou chamar de V', essa velocidade depois da colisão. Então, vai ficar mv do começo igual mv' da final do 1 mais mv', que é a final do 2. mv' mais mv' dá 2mv'. Velhinha é uma palavra muito engraçada de falar, né? Faltou M porque eu cortei todos os M's, porque tinha M em todo mundo. Então, a velocidade inicial é igual a 2 vezes a velocidade final. Portanto, a velocidade final é metade da velocidade inicial. O que faz muito sentido, porque a gente tinha só uma bolinha se mexendo, agora a gente vai ter as duas se mexendo juntas. Então, fica metade da velocidade para cada uma, justamente pela conservação da quantidade de movimento. Isso poderia nos fazer pensar em uma altura sendo metade da altura inicial, já que vai sair com metade da velocidade inicial. Mas a gente não pode esquecer que, pela conservação de energia, a gente vai ter que mgh é igual a energia cinética que tem uma velocidade ao quadrado. Então, se a velocidade é metade, eu vou ter que colocar ela ao quadrado. E a metade ao quadrado vai mudar, né? Vai dar 1/4. Então, aí é um jeito de a gente responder direto, e daí já marcar que vai ser 1/4. Beleza, nosso problema estaria resolvido. Mas eu vou fazer a continha aqui pra gente entender exatamente como é que a gente chegaria nisso. Então, eu vou pensar de novo na conservação da energia agora, usando a minha velocidade como sendo raiz de 2gh sobre 2. Bonito, né? Bonito. Então, qual é a conservação de energia que acontece depois da colisão? Colidiu, as duas bolinhas vão se mexer juntas. Essa velocidade que elas vão ter depois da colisão tem a ver com uma energia cinética, que vai se transformar em energia potencial gravitacional das duas bolinhas subindo juntas. Então, eu posso imaginar essas duas bolinhas juntas como sendo uma coisa só, de massa 2m agora, né? Então, 2m vezes a gravidade, vezes essa nova altura que eu vou chamar de a galinha, só porque é engraçado escrever a galinha e falar a galinha. Então, 2mg a galinha igual a 2m, porque também são as duas juntas, vezes V', que é essa velocidade que a gente acabou de descobrir, ao quadrado dividido por 2. Essa velocidade que a gente acabou de descobrir, eu vou ter que levar ao quadrado. E aí eu posso cortar 2m, que tem dos dois lados, então para facilitar a nossa vida a gente já corta. Aí vai ficar que g a galinha é igual a essa velocidade aqui ao quadrado. Então, em cima a gente tinha uma raiz, vai ficar só 2gh sem a raiz. Só que embaixo a gente tinha dividido por 2, que vai virar dividido por 4, né? E aí, para eu não me confundir com o 2, que estava embaixo do V' ao quadrado, eu vou passar ele para o outro lado. Então, vai ficar que 2gh' é igual a V' ao quadrado. Então, 2gh' vai ser igual a 2gh dividido por 4. Eu posso cortar o 2g com o 2g, e aí vai sobrar só que a galinha é igual a h sobre 4. E aí sobrou um pedaço de seta ali, porque eu ia fazer uma seta pra frente, mas aí eu desisti pra eu poder ficar aqui do ladinho, aparecendo, né, bonitamente, pra vocês verem a minha cara. E aí eu não consegui apagar a seta inteira, então eu deixei um pedaço de seta ali. Mas tudo bem. Então chegamos à nossa resposta de que a galinha, que é a nova altura, é igual a h, que é a altura anterior, dividido por 4. Isso significa que as duas bolinhas juntas vão subir 1/4 da altura que uma delas subia sozinha. E a alternativa que diz isso, opa, é exatamente a letra B, e eu esqueci de marcar a alternativa. Mas é isso, essa é a nossa resposta, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E se vocês estão gostando da resolução da FUVEST 2023, continue conosco, porque vocês já viram o spoiler da próxima questão que faremos juntos aqui. Então espero encontrar vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, se cuidem.